E aí galera, beleza? Somos o canal Fatos Relevantes e hoje falaremos sobre a estrondosa história da explosão de Chernobyl, o maior desastre ocorrido em todo o mundo. E para começar esse vídeo, primeiro precisamos falar sobre o que é o acidente de Chernobyl, como aconteceu, quando aconteceu, de que forma ocorreu. Em 25 e 26 de abril de 1986, o pior acidente nuclear da história aconteceu no que hoje é o norte da Ucrânia, quando um reator nuclear explodiu. O acidente foi um divisor de águas tanto na Guerra Fria quanto na história da energia nuclear. Mais de 30 anos depois, os cientistas estimam que a zona em torno da antiga planta não será habitável por até 20 mil anos. O acidente ocorreu perto da cidade de Chernobyl, antiga União Soviética, que investiu pesadamente em energia nuclear após a Segunda Guerra Mundial. O desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator Chernobyl 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisariam realizar novos testes. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeraram. E quando o operador percebeu o estado, já não tinha mais volta. A energia nuclear já estava extremamente instável. E a questão de energia que ela produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Tinha mais como voltar atrás, o caos já estava instaurado. Logo após os acidentes, os bombeiros foram acionados para tentar série de incêndios na planta e, eventualmente, helicópteros despejaram areia e outros materiais na tentativa de sufocar os incêndios e conter a contaminação. Apesar da morte de 2 pessoas nas explosões, da hospitalização de trabalhadores e bombeiros e do perigo de precipitação radioativa e incêndio, ninguém nas áreas circundantes, incluindo a cidade vizinha de Pripyat, que foi construída na década de 70 para abrigar trabalhadores. Ela era uma cidade mais moderna da Europa naquela época, foi destruída pouco tempo depois. A cidade de Pripyat ela foi evacuada cerca de 36 horas após o início do desastre. Podemos observar que demorou muito tempo para as pessoas conseguirem sair de suas casas e irem em direção a abrigos longe do local que estava completamente contaminado. Naquela época, divulgar um acidente nuclear era considerado um risco político significativo, mas já era tarde demais. O derretimento já havia espalhado a radiação até a Suécia, onde funcionários de outra usina nuclear começaram a perguntar sobre o que estava sendo aquela usina na União Soviética. Depois de negar qualquer acidente, os soviéticos finalmente fizeram um breve anúncio em 28 de abril. O fato é que a interação do combustível muito quente com a água de resfriamento levou à fragmentação do combustível, junto com a rápida produção de vapor e um aumento na pressão. As características do projeto do reator eram tais que danos substanciais, até mesmo a 3 ou 4 conjuntos de combustível, resultariam na destruição total do reator. A sobrepressão fez com que a placa de cobertura de mais de 1.000 toneladas fosse lançada a muitos metros de altura, com tamanha pressão e energia que saiu aquela explosão. E logo, o mundo percebeu que estava testemunhando um evento histórico. Até 30% das 190 toneladas métricas de urânio de Chernobyl estavam agora na atmosfera, e a União Soviética finalmente evacuou 335 mil pessoas que estavam dentro da zona de exclusão, de 19 milhas ao redor do reator, ou seja, aproximadamente 30 quilômetros na área onde ocorreu o acidente. Aquelas pessoas eram obrigadas a evacuar suas casas, deixando crianças, deixando animais domésticos, deixando todos os pertences para trás, apenas saindo correndo com sua família. Infelizmente, pelo menos 28 pessoas morreram inicialmente como resultado do acidente, enquanto mais de 100 ficaram feridas. O Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos de radiação atômica relatou 6.000 crianças e adolescentes desenvolveram câncer de tireoide após serem expostos à radiação extrema de urânio. A usina nuclear de Chernobyl era equipada com 4 reatores do estilo RBMK-1000, capazes de gerar cerca de 1.000 megawatts de energia elétrica. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica
consumida pela Ucrânia. Hoje, a zona de exclusão é assustadoramente, mas cheia de vida, embora muitas árvores tenham crescido novamente. Os cientistas encontraram evidência de níveis elevados de catarata e albinismo nas pessoas que ali habitavam. O desastre de Chernobyl teve consequências gigantes, como um dos piores rombos na história da economia da Europa. Cerca de 235 bilhões de dólares foram estimados para suprir os danos causados pelo acidente. Como forma de diminuir os danos, cerca de 200 a 300 toneladas de água por hora foram injetadas na metade intacta do reator para inibir a quantidade das chamas que eram envoltas de todo o ciclo do reator. Mas isso foi interrompido após meio-dia devido ao perigo de fluir para as unidades 1 e 2 e inundá-las, acabando tendo um desastre total em toda a indústria nuclear. Cerca de 5 mil toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo foram lançados no núcleo em chamas por um helicóptero em um esforço para extinguir o incêndio e limitar a liberação de partículas radioativas. Contudo, a próxima tarefa era limpar a radioatividade no local para que os 3 reatores restantes pudessem ser reiniciados e o reator danificado blindado de forma mais permanente. Cerca de 200 mil pessoas de toda a União Soviética estiveram envolvidas na recuperação e limpeza do local durante os anos de 1986 e 1987. De acordo com a estimativa mais atualizada fornecida pelo Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos de radiação atômica, a média recebida de radiação entre o período de 1986 a 2005 foi 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa fora da zona de contaminação, próximo à Rússia e à Ucrânia. Um efeito particularmente triste dos equívocos em torno do acidente foi que alguns médicos na Europa aconselharam mulheres grávidas a abortar por causa da exposição à radiação. Embora os níveis em questão baixos daqueles que provavelmente teriam efeitos teratogênicos, Roberto Gale, um hematologista que tratou vítimas de radiação após o acidente, estimou que mais de 1 milhão de abortos foram realizados na União Soviética e na Europa com resultados de aconselhamentos incorretos de seus médicos sobre a exposição à radiação e defeitos congênitos após o acidente. Após o acidente, cerca de 20 mil casos de câncer de tireoide foram diagnosticados entre os anos de 1991 a 2015 em pacientes com menos de 18 anos na época do acidente, que 1/4 dos casos foi provavelmente devido à alta dose de radiação sofridas por aquelas pessoas. No início da década de 1990, cerca de 400 milhões de dólares foram gastos em melhorias nos reatores restantes em Chernobyl, aumentando consideravelmente sua segurança. A escassez da energia exigiu a operação contínua de um deles, Unidade 3, até dezembro de 2000. A Unidade 2 foi fechada até dezembro de 2000. A Unidade 2 foi fechada após um incêndio na turbina em 91 e a Unidade 1 no final de 97. Quase 6 mil pessoas trabalham na planta cada dia e sua dose de radiação está dentro dos limites aceitos internacionalmente. Uma pequena equipe de cientistas trabalha dentro do próprio reator destruído, dentro do abrigo. A Unidade 4 de Chernobyl foi fechada em um grande abrigo de concreto e foi erguido rapidamente em outubro de 1986 para permitir a operação contínua dos outros reatores na usina. No entanto, a estrutura não é forte nem durável. O Plano Internacional de Implementação de Abrigos, na década de 1990, envolveu a arrecadação de dinheiro para trabalho de remediação, incluindo a remoção dos materiais que continham combustíveis. Alguns trabalhos importantes no abrigo foram realizados entre os anos de 98 e 99. Cerca de 200 toneladas de material altamente radioativos permanecem no fundo dele, e isso representa um risco gigante para todo o ambiente e todo o entorno da Unidade 4. A nova estrutura de confinamento seguro foi concluída em 2017, tendo sido construída adjacente e em seguida movida para o local sobre os trilhos. É um arco de 110 metros de altura, 165 metros de comprimento e 260 metros de extensão, cobrindo a Unidade 4 e a estrutura construída às pressas em 85. A construção do sarcófago teve início em abril de 2012, no primeiro semestre, com peso de 12.800 toneladas. Foi transferido 112 metros para uma área de espera em frente à Unidade 4 e em abril de 2014. Primeiramente foi transferido 112 metros para uma área de espera que se localizava à frente da Unidade 4. E no final de 2017, a gigantesca estrutura móvel foi concluída e movida terrestremente para a área que estava contaminada. O custo total do novo abrigo foi estimado em 1,5 bilhão de euros em 2011. Em novembro de 2014, já foi reajustado para um valor de aproximadamente 2 milhões de euros. E o que aprendemos
com o desastre de Chernobyl. Deixando de lado o veredito da história sobre o seu papel no derretimento da cortina de ferro soviética, seguranças, erros, mentiras e informações ocultas, tivemos alguns aprendizados que talvez levaremos para todo sempre. Principalmente utilizado na Europa Oriental. O acidente dos Estados Unidos em Three Miles Island, em 79, teve efeito significativo no projeto do reator ocidental e nos procedimentos operacionais. Enquanto esse reator foi destruído, toda a radioatividade foi contida, conforme o projeto, e não houve mortes ou ferimentos. Estima-se que o novo sarcófago tem duração de aproximadamente 40 anos, então até 2065 ainda continua sendo eficiente. Galera, esse foi o vídeo sobre Chernobyl, que abalou a história do mundo. Muito obrigado pela presença, deixem o seu like